3, 2, 1. Muito bem-vindos, este é o ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Meu nome é Daniel Herrera, analista aqui da casa, e hoje eu estou com André Barbosa, aqui um dos sócios-diretores da empresa. Tudo bem, André? Oi, Daniel, um prazer estar aqui nesse primeiro episódio do podcast da Toro, e a gente tem aí expectativa de fazer boas conversas e trazer muita informação que vai agregar bastante valor aí para o pessoal. É isso aí. Esse primeiro episódio a gente estava pensando em fazer uma coisa mais introdutória, explicar para o investidor que está chegando o que é a Bolsa de Valores, o que é esse mundo dos investimentos. A gente vê muitas perguntas chegando para a gente, pessoal que ainda não está entendendo como é que é isso, esse país que está mudando, a taxa Selic caindo muito, a poupança rendendo muito menos, a renda fixa rendendo muito menos, então a Bolsa vai se tornando um ambiente cada vez mais interessante para o investidor, mas muita gente ainda não sabe como é que funciona, não tem essa cultura de investimentos. Sim. Então, a gente que tem muito essa pegada de educação financeira, de tentar empoderar o investidor, a ideia nesse primeiro episódio foi trazer um pouco isso, explicar esses conceitos mais básicos, o que é a Bolsa de Valores. A gente tem até cursos aqui que a gente dá, por exemplo, o Bolsa de Valores Sem Mistério, que é um curso introdutório que também faz um pouco essa pegada de trazer a Bolsa de Valores para aquele poupador que está começando a pensar em investimentos. Então vamos começar aqui. Você acha que a gente começa explicando um pouco o que é a própria Bolsa, né? O que é esse mercado? Eu acho que a Bolsa ela tem atraído muita atenção dos investidores, até porque quando a gente olha o Brasil dos últimos anos, as pessoas podiam ignorar a Bolsa com muita tranquilidade, né? Você pegava a taxa de juros a 14%, 14,25%, 12%, as pessoas tinham aquele número mágico, né? Pelo menos 1% de rentabilidade ao mês. Não tinha que fazer muito esforço, né? O dinheiro vinha, estava lá pingando todo mês. Era muito fácil, né? A taxa de juros real, inclusive, que era a diferença entre a taxa de juros e a inflação, ela sempre dava um bom rendimento e com isso as pessoas estavam poupando, estavam aumentando o patrimônio dela no longo prazo. E o Brasil faz parte de um movimento que ele é global, né? Hoje a gente tem taxas de juros estruturalmente baixas na grande maioria dos países, com algumas exceções, é claro, inclusive a nossa vizinha aqui, a Argentina, mas quando você olha os países desenvolvidos e muitos dos países emergentes, a tendência é cada vez mais ser taxa de juros, em alguns casos, se aproximando de zero. A gente está vendo várias taxas negativas. Até negativas, e exemplos como a Dinamarca, por exemplo, que já está há mais de 8 anos com taxas de juros negativas. No Brasil, a gente ainda está, né, com taxas de juros que, comparando com esses países desenvolvidos, ainda parecem altas, né? Mas ainda assim, para quem estava acostumado a crescer o patrimônio, simplesmente estar na renda fixa não vai ser mais uma solução como foi no passado. E eu acho que essa interesse que vem crescendo pela Bolsa se reflete até no número de CPF de investidores em Bolsa, né? Quando você pega abril do ano passado, abril de 2018, a gente tinha algo como 600 mil pessoas investindo na Bolsa brasileira. Hoje a gente já pega esse número, passa de 1,3 milhão. Então é assustador, né? A velocidade em pouco tempo que isso aumentou. E acho que parte da nossa missão é essa, é acolher essas pessoas que hoje já perceberam que para ter uma boa rentabilidade no longo prazo, elas vão precisar se sofisticar um pouco, elas vão precisar acessar classes de ativos que anteriormente não eram necessários, era só você estar na renda fixa. Então, e a Bolsa é um dos principais candidatos que a gente vê para estar fazendo parte da carteira das pessoas. Então, a gente poder compartilhar esse nosso aprendizado ao longo do tempo, compartilhar essas experiências e fazer isso de uma maneira que simplifique a vida das pessoas na hora de entender seus investimentos, acho que a gente tem sim uma boa pauta aí pela frente. Com certeza, eu vejo isso em casa. Meu pai, que sempre foi um investidor conservador, começou a me perguntar: filho, o que você acha aí de bolsa? Você tá pensando em olhar umas ações? Começou a mexer, pensar um pouco mais no dinheiro dele. Então é um movimento que ele passou para 1 milhão, mas para isso passar para 2, 10 milhões de CPFs, eu acho que é um quando a gente olha em termos até de percentual de pessoas que estão na Bolsa, você olha o Brasil hoje, é mais ou menos 0,5% da população investe na Bolsa. Quando você olha a média dos mercados emergentes, isso está mais próximo de 5%. Quando você olha o mercado americano, por exemplo, 30% dos americanos eles investem diretamente na Bolsa comprando ações, fora outros 30% que compram fundos que investem em ações. Então, quase 60% da população americana investe na Bolsa. Então, aqui a gente está começando. Tem muito espaço para crescer. Exatamente. Eu acho que a gente conseguir fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira intuitiva, eu acho que realmente vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, principalmente quando elas buscam os objetivos delas de longo prazo, né? A gente vai poder até falar um pouco depois disso, né? Como é que é diferente, né? Você tem uma visão de mais curto prazo na Bolsa e uma visão de longo prazo. E a gente aqui, no caso da Toro, a gente tem uma preferência muito clara por essa visão de longo prazo. Mas vamos começar então pelo começo, tentar explicar
o que é a bolsa? O que são ações? Como é que a galera ganha dinheiro com isso? O que você tem que fazer? O cara que chegou agora, tá lá na poupança, não quero mais a poupança, não tá me rendendo dinheiro, vai pegar o dinheiro dele e trazer para uma corretora. O que acontece? O que ele tem que começar a olhar? A bolsa nada mais é que um local onde você vai conseguir juntar compradores e vendedores de ativos. No caso aqui nós estamos falando de ações, então é só um meio de você facilitar essa troca, de você trocar o seu dinheiro por uma participação numa empresa. Uma ação nada mais é do que isso. É uma fração de uma empresa. Você está comprando um pedaço de uma empresa. Você tem hoje empresas que estão para todos os lados. Você passa na esquina da sua casa, tem uma padaria. É uma empresa. Só que ela é uma empresa que ela é fechada. Quando a gente fala de empresas que negociam na bolsa, são empresas que são empresas abertas. Então, o que elas fizeram? Elas disponibilizaram parte do capital dela para ser negociada por terceiros. Então, quando você está comprando uma ação, por exemplo, qualquer uma que você escolher, Magazine Luiza, você está comprando uma fração do que é a Magazine Luiza. Então, efetivamente você é dono daquela participação naquela empresa. Você está virando sócio das maiores empresas do país, né? Exatamente. Assim como você poderia abrir uma padaria, mas você vai lá e investe num banco, investe numa varejista, enfim. Você vai entrar num negócio que é um negócio já comprovado. Então você vai ter um histórico, como é que foram os resultados que essa empresa teve, quanto de dividendos que ela está distribuindo. Dividendo nada mais é do que a empresa ela distribuir para os acionistas, quem comprou as ações, uma parcela do lucro dela. Então, e o dividendo no Brasil ele tem uma grande vantagem tributária, que o dividendo é isento de imposto. Então, a empresa que você investiu nela, ela teve bons lucros, distribui parte disso aí, você vai receber isso na sua própria conta de investimento sem nenhum tipo de tributação. E o local onde isso vai ser basicamente negociado vai ser na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil a gente tem uma bolsa, que é a B3, que é onde negociam as ações. Que até outro dia chamava Bovespa, né? Talvez a maioria das pessoas conheça ainda como Bovespa, mas mudou recentemente. Isso. Que é nada mais do que um lugar onde você tem essas negociações. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem várias bolsas diferentes. Você tem a Bolsa de Nova York, que muita gente chama de NYSE, você tem a Bolsa da Nasdaq, que começou voltada para as empresas de tecnologia, hoje já negocia todos os tipos de ações, e ainda assim você tem várias outras bolsas. Aqui no Brasil o modelo é mais simples um pouco, a gente tem um único intermediador dessas trocas de ações, tudo feito de uma maneira muito estruturada. Os mercados financeiros no Brasil são muito maduros, então sem qualquer tipo de risco para o investidor. Então é uma custódia, quer dizer, as suas ações ficam muito bem guardadas em seu nome, independente da instituição financeira onde você estiver investindo. Isso é importante tocar. Então, você não tem o risco da instituição financeira que você está utilizando, porque a custódia fica no seu nome, independente do que seja a trajetória da instituição, isso não vai te afetar. E você comprando as ações, você tem vários perfis de investidores. Tem um perfil que talvez seja um investidor mais clássico aqui no Brasil, que era o pessoal mais especulador, né? Você via aquela coisa, aquelas telas cheias de números, gráficos oscilando. Que negócio que a galera via na TV, o cara no pregão da bolsa, gritando no telefone. E normalmente quando você vê os filmes, né? Aqueles filmes americanos que mostram o que é um investidor, é aquele cara frenético, né? Uma coisa assim, o cara normalmente está com aquele batimento lá alto, né? O suor escorrendo na testa, porque é realmente algo mais estressante. Isso aí é uma parcela pequena de quem investe na bolsa. Que são as pessoas que estão ali no dia a dia tentando comprar um ativo num preço e vender ele logo depois a um preço um pouquinho maior. Isso é legal da gente pontuar, né? Você tinha falado de dividendos, que é uma forma de você ganhar dinheiro, então as empresas distribuindo lucro, mas a forma talvez até mais comum aqui no Brasil é no sobe e desce, né? Você comprar a empresa mais barata, vender ela mais caro, ou até dá para você operar vendido, né? Acho que a gente pode entrar nisso mais para frente, é um pouco mais complexo. Mas essas são, acho que, as duas principais modalidades, né? Duas coisas que você pode ter como objetivos de longo prazo. Aí agora, saindo dessa especulação e olhando mais para o tipo de investimento que a gente considera mais adequado para o cidadão médio brasileiro. É você ter esse foco de longo prazo, e aí você pode ganhar de duas maneiras. A primeira delas, eu acho que é a mais simples, é você ter uma variação do preço da ação e essa ação subir. Você comprar uma ação a R$40, por exemplo, e daqui a 1 ano, 2 anos ou o que for, você vai vender ela a um preço acima desses R$40. Nesse caso aí, você é tributado a 15% quando você vender, caso essa movimentação seja superior a R$20 mil. Se ela for abaixo de R$20 mil, você é isento. Assim como a outra maneira que você pode ganhar dinheiro é que, ao longo desse tempo que você está com a ação na sua carteira,
Na medida em que os resultados vão acontecendo, essas empresas, elas, dependendo do caso, elas vão distribuindo esses dividendos. E esses dividendos eles caem diretamente na sua conta. Então, o bom investidor, na nossa opinião, o que ele faz? Ele está fazendo uma alocação de longo prazo, então ele não está pensando em comprar hoje para vender amanhã ou depois de amanhã e poder sair para jantar no fim de semana. Ele está pensando em fazer uma poupança de longo prazo. Como é que ele vai investir isso aqui de maneira a ajudar ele ou ela a alcançar os seus sonhos? Então, uma pessoa que, por exemplo, que pensa um dia em comprar um carro, comprar um apartamento ou pagar a faculdade das crianças, não importa qual seja o seu sonho. Você fazendo isso só na renda fixa hoje vai ser muito difícil, porque o seu patrimônio ele vai crescer de uma maneira muito, muito lenta. Então, você basicamente vai ficar meio que patinando no mesmo lugar. Então, você ter ativos como os negociados na Bolsa, sim, vão te dar uma possibilidade de você ter uma apreciação muito significativa ao longo do tempo. E aí você tem uma situação que é fazer a escolha desses ativos. E aí que, inclusive, entra, como vocês, o nosso time de análise da Toro Investimentos, que fazer quais são as melhores sugestões que a gente tem dos papéis que você tem uma distorção maior entre o valor que ele é negociado hoje em bolsa, qual que é o preço dele hoje na bolsa e qual que é o valor justo dele no longo prazo. Então, se isso você... até era uma coisa que acho que era legal a gente entrar e explicar por que as ações sobem, né? Por que elas descem. Porque às vezes parece que é um negócio meio cassino, assim. A pessoa entra lá, o negócio está ali subindo e descendo, o cara não sabe o que está acontecendo, compra, e às vezes deu sorte, subiu, às vezes deu azar, caiu. Então explicar um pouco também para a galera que está escutando o que é isso, por que uma ação sobe, por que uma ação desce. Sim. Eu acho que assim, no curto prazo a gente vai depender basicamente de duas coisas, né? A primeira delas é o fluxo. Então, se você tem muita gente as pessoas querendo comprando comprar, e vendendo. Quanto mais gente estiver querendo comprar um ativo, por exemplo, uma ação, e esse valor ele vai se acumulando de quantos compradores você tem menos gente disposta a vender, naturalmente o preço vai subir. Uma analogia igual um prédio, né? Você tem aquela área da cidade onde tem muita gente querendo comprar, tem pouco apartamento à venda, o preço vai lá em cima. O preço vai subir. E isso acontece de uma maneira muito mais líquida e muito mais legítima na bolsa, porque você tem visibilidade desses preços. E todos os ativos são iguais, né? Então, um apartamento é maior, outro é menor, tem um piso assim, tem um piso assado. As ações da Petro são todas iguais, tem o mesmo preço. Iguais. Então, se tem um monte de gente querendo comprar ações da Petro, essa ação ela vai tender a subir. Se por alguma razão tem mais gente querendo vender, ela vai cair. No curtíssimo prazo, as notícias têm uma importância muito grande, porque se você, só usando o exemplo da Petro, né? Você teve uma oscilação no valor do petróleo no mercado internacional, ou o governo mudou a política que vai repassar o preço para o combustível na bomba. Esse tipo de coisa vai trazer uma flutuação no preço, porque as pessoas vão se assustar e naturalmente vão trazer mais compradores e mais vendedores, ou não, dependendo. E esse equilíbrio é sempre o que é o valor negociado ali na bolsa. Então, o que a gente tem que buscar? Empresas onde a gente enxerga aqui o potencial delas gerar resultados consistentemente ao longo dos anos. Então, é uma empresa que tem uma estratégia acertada, é uma empresa que vai crescer, é uma empresa que está se colocando num nicho de mercado ou numa estratégia que tem realmente uma chance de funcionar muito bem, para que na medida em que essa empresa vai tendo esses resultados positivos, cada vez você vai atraindo mais compradores. Isso aí no longo prazo vai se refletir numa tendência de alta. Então é menos aquele negócio do pontual, hoje uma ação subiu 1%, amanhã ela caiu 1%. Se você está olhando para comprar um ativo em bolsa como um objetivo de longo prazo, teoricamente não deveria fazer diferença para você se hoje a bolsa caiu 1% ou subiu 1%. Isso acho que ajuda a ter uma coisa um pouco mais clara. Às vezes a gente fala muito em longo prazo, prazo não fica muito claro o que é longo prazo. Sim. É muito porque a gente está olhando isso. Então a gente está olhando para o resultado da empresa. Às vezes nem é uma empresa que está muito saudável hoje, mas é uma empresa que a gente chega, olha, se ela mexer aqui, mexer ali, ela está num nicho interessante de negócio, lá na frente isso pode dar certo. Mas é isso, é lá na frente. Então às vezes no primeiro mês não deu resultado legal, no primeiro trimestre não veio, no segundo não veio, mas você está enxergando lá, você está vendo a movimentação devagarzinho. Então por isso que a gente fala, não é no curto prazo, não é num dia, no outro que o negócio vai mudar. A gente está olhando num horizonte mais longo. Tem um entendimento muito claro do porquê você está comprando uma ação. Olha, eu estou comprando uma ação porque uma tese é essa daqui. Vão acontecer tais e tais coisas. E enquanto essa tese ela for verdadeira, as oscilações de curto prazo elas não fazem diferença, porque você continua tendo aqueles fatores influenciando a ação para no longo prazo ela convergir para um preço mais alto.
A não ser que os fatores mudem, né? Às Se vezes os sai uma fatores- notícia e fala, tava esperando isso. Aí a notícia veio Exatamente. contra você e fala, não, então aquela tese já não faz mais sentido, você muda Por a isso sua que é posição. tão importante, por exemplo, quando a gente recomenda uma ação aqui na Toro, e você está no dia a dia disso, várias vezes já aconteceu que a gente tinha uma ação, a gente recomendava, às vezes a ação estava até subindo, estava indo bem, tudo parecia que ia bem, só que você teve uma notícia que mudou a nossa maneira de enxergar o negócio. A tese mudou. Pegando a Petro, por exemplo, a gente tava para recomendar ela, no dia que a gente ia lançar a recomendação, saiu a saída do Pedro Parente da presidência. A gente falou, não, peraí, aí muda, o cara era a peça central da organização da empresa, a gente não sabe quem que vai vir, o que o governo vai fazer com a empresa, aí mudou totalmente o que a gente estava olhando. Aí a gente aguardou, mas mesmo que a gente tivesse recomendado, as pessoas compraram, então segurando, a partir do momento que muda essa tese, Sim. aí o nosso dever é o quê? É estar de mão dadas com o investidor e a gente está sempre avisando quando houver alguma mudança como essa. Porque não adianta você só falar, né, vamos comprar uma ação, aí de repente aquela teoria toda que levaria a uma alta da ação, se por alguma razão ela mudou, muitas vezes o investidor que está operando, né, às vezes sem uma boa assessoria, ele simplesmente vai continuar naquele papel sem saber que aqueles fundamentos já mudaram. Sim. Então a gente faz questão de estar muito próximo do investidor nesse sentido, porque não é só comprar a ação certa, é continuar monitorando ela para saber se aquelas razões que vão levar ela a subir no longo prazo, se elas continuam presentes. Enquanto elas estiverem presentes, a gente acha que faz sentido carregar. E tem papéis, por exemplo, que eu comprei há 3, 4 anos atrás e continuo carregando eles porque eu acho que vai ser uma continuação do movimento. E você falou em ação certa, isso é uma coisa que também chega muito pra gente, assim, o que é o melhor investimento? O que eu tenho que fazer? E é legal da gente explicar que não tem uma ação certa, porque tem ação certa no momento certo. Então, Petrobras pode ser a ação certa agora? Pode. Sim. Pode ser que amanhã não seja. Pode ser que no passado não foi e depois volta a ser de novo. Então, é interessante entender isso também. Não tem o melhor investimento, aquilo que vai dar certo com certeza. É tudo uma questão de você analisar bem aquela empresa, enxergar o que ela pode te dar no futuro. Isso pode mudar. Então, Isso. E o até timing é muito Em importante. termos de controle de risco, a gente não recomenda que o investidor tenha uma ação só. Sim. Então, imagina uma pessoa que foi e comprou um papel e tendo só uma ação, você fica num risco muito grande, porque aquela tese ela pode se confirmar ou não tem nenhuma garantia. Nós não temos aqui uma bola de cristal, a gente tem uma análise muito criteriosa e um índice de acerto que é muito mais alto do que o índice de erros. Então, se essa pessoa for numa recomendação, por exemplo, e essa recomendação acertar, ela vai ficar muito feliz. Perfeito. Mas existe uma chance que seja uma das que deu errado. E tem aí muita você coisa está que é com absolutamente 100% imprevisível. da sua carteira nesse único papel. O que acontece? Você vai ter uma carteira que ela pode sofrer muito ou ela pode ir muito bem. A gente recomenda você ter uma diversificação. Então, você ter mais de uma ação. Preferencialmente ações que estão em setores diferentes, inclusive. Sim. Porque aí se você tiver uma mudança, por exemplo, numa política governamental, ou você tiver alguma coisa que aconteceu lá fora, que vai afetar um determinado setor aqui no Brasil, uma mudança cambial, alguma restrição em relação a políticas de comércio exterior, alguma preço coisa de nesse commodity, sentido. que é uma coisa que varia Exatamente. sempre, não está no seu controle. Uma carteira equilibrada, ela vai ter várias ações e ações que vão estar em setores diferentes, idealmente com uma correlação baixa. Correlação baixa quer dizer o seguinte, que as duas não vão subir juntas e não vão cair juntas. Que se uma estiver subindo, a outra pode estar subindo menos. Se uma cair, a outra pode estar subindo. Porque no longo prazo, isso vai compor uma carteira que no agregado, sim, vai te dar um bom resultado. O exemplo de livro que a gente costuma utilizar é você pegar o petróleo, por exemplo. Se o petróleo sobe, via de regra, tende a ser positivo para a Petrobras, mas é negativo, por exemplo, uma empresa aérea, que tem um custo muito grande de combustível. Então, se você tem as duas coisas, você acaba meio que balanceando ali. Se o petróleo subir, você perde um, ganha no outro, fica mais ou menos no 0 a 0. Você não está tão exposto à volatilidade do petróleo. E esse é um bom exemplo, inclusive, para a gente falar sobre monitoração da tese. Né? Imagina que o governo mudasse a sua política de preço e dissesse o seguinte, daqui para frente o preço do petróleo não vai influenciar no que é o preço da gasolina na bomba para o consumidor final. Porque, por exemplo, a gente quer segurar a inflação. Isso já foi feito no passado no Brasil. Até outro então, dia. o que acontece? O petróleo pode disparar, então os custos da Petrobras elas vão lá para cima, só que ela não consegue repassar isso para o consumidor.
Então a margem dela é comprimida e ela se torna uma empresa muito mais rentável do que ela normalmente seria. Isso aí seria um caso que a gente monitorando, seria um momento para a gente considerar fortemente ou a venda da Petrobras ou pelo menos não recomendar a compra para algum investidor. Então isso aí tudo, acho que ter uma equipe como a nossa, né, que são 15 analistas que estão ali no dia a dia monitorando isso, dá para a gente uma segurança muito grande de ter um índice de acerto que ele nunca vai ser perfeito no curto prazo, porque no curto prazo a gente tem essas oscilações que são naturais, então a gente não acha que é um movimento para ser cobrado ali no dia, na semana ou no mês, mas a partir do momento que você olha um período um pouco mais longo, aí sim a gente tem uma confiança muito grande que os próximos anos para o Brasil, a Bolsa vai ser um componente muito importante no portfólio dos investidores. E falando até de análise das empresas, o que você falou é importante porque tem gente que não vai ter esse tempo, igual a gente tem aqui uma equipe dedicada a isso, fazendo isso full time. Às vezes a pessoa física, o investidor que está sozinho na casa dele, não vai conseguir acompanhar as ações, então é meio até vendendo nosso peixe aqui, mas é para isso que a gente existe, né? Para fazer esse trabalho pelo cara que não vai conseguir acompanhar isso no dia a dia. Então a gente faz isso profissionalmente, acompanha na vírgula, passa isso tudo muito detalhado para o investidor, para ele conseguir tomar a decisão dele muito mais embasado do que ele conseguiria fazer sozinho. Perfeito. A gente sabe que as pessoas têm as suas ocupações no dia a dia, né? Uma pessoa pode ser uma médica, advogada, não interessa o que a pessoa é, mas normalmente a pessoa está no dia a dia focando em fazer as suas obrigações, em trabalhar, em gerar renda. E aí o que você acumula de reservas, o que é a nossa função? É ajudar para que essas pessoas consigam rentabilizar isso da maneira mais adequada possível. Então essa é a nossa missão, é conectar essas pessoas com as melhores alternativas, as melhores opções de investimento que a gente consegue. Bom, acho que com essa mensagem a gente passou aqui as principais dúvidas que a gente tinha levantado. Então a gente encerra esse primeiro episódio, espero que tenha sido bacana aí para as pessoas que estão nos escutando, que tenham gostado. Deixem nos comentários, vão dando as dicas aí, as sugestões para a gente tratar nos próximos episódios. Então me despeço aqui. Valeu, André, pela participação. Foi muito enriquecedor. Herrera. A gente convida todo mundo a subscrever a esse podcast. O ToroCast está disponível aí nas suas principais mídias, então fique à vontade, seja se você gosta de acompanhar isso, muitas vezes via o aplicativo de podcast do seu telefone ou qualquer que seja o veículo, a gente adoraria de ouvir também os comentários em relação a que pautas que vocês gostariam que a gente cobrisse, né? Com certeza. Vamos falar de outros instrumentos, vamos falar sobre, às vezes, papéis específicos, vamos conversar com algum gestor que seja referência. Legal. Então a gente gostaria de ouvir aí o máximo de feedback de vocês. É isso aí. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Até logo, pessoal.